O profeta Isaías é uma figura proeminente no Antigo Testamento e desempenha um papel significativo na tradição judaica e cristã. Embora ele tenha experimentado sofrimento e enfrentado desafios em sua vida e ministério, é importante observar a narrativa bíblica. Não enfoca exclusivamente o sofrimento de Isaías, mas também inclui seus ensinamentos, profecias e mensagens de esperança que ele transmitiu ao povo. Isaías profetizou durante um período tumultuado da história de Israel. Ele viveu durante os reinados do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e seu ministério abrangeu aproximadamente o século VIII a.C. Durante esse tempo, o reino de Israel enfrentou desafios políticos, militares e espirituais. No entanto, é importante ressaltar que o sofrimento de Isaías não era pessoal ou individual, mas principalmente relacionado às circunstâncias do povo de Israel. O profeta compartilhava o fardo das dificuldades e do sofrimento coletivo que a nação estava enfrentando. Isaías experimentou sofrimento ao confrontar a corrupção moral e espiritual do povo, bem como a idolatria e a injustiça social prevalentes. Suas palavras muitas vezes o colocaram em conflito com as autoridades e os líderes religiosos da época. E foi nesse período que o profeta teve uma das maiores revelações já registrada nas Escrituras. Isaías, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, teve uma visão extraordinária descrita no capítulo 6 do livro que leva seu nome. Essa visão ocorreu em um momento crucial na vida do ministério de Isaías, quando ele recebeu um chamado especial de Deus. Isaías descreve que viu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, com seu manto enchendo o templo. E serafins, que são seres angelicais, com 6 asas, estavam ao redor do trono, e eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa descrição do profeta indica que os serafins possuem 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam o rosto, e possivelmente um sinal de reverência e humildade diante da presença de Deus. Com outras 2 asas, eles cobriam os pés, também possivelmente como um ato de modéstia e respeito ao estar na presença divina. E com 2 asas restantes, eles voavam, sugerindo que são seres celestiais, capazes de movimento ágil e rápido. A palavra serafim deriva do hebraico saraf, que significa queimar ou arder. Isso pode indicar que os serafins possuem uma natureza ardente e brilhante, associada à sua proximidade com a santidade divina. Essa adoração fervorosa e contínua reflete a reverência e o louvor que os serafins têm para com Deus. A visão era tão poderosa que os batentes das portas tremeram com a voz dos serafins, e a fumaça encheu o templo. Diante dessa manifestação, Isaías ficou profundamente consciente de sua própria pecaminosidade e da impureza do povo ao seu redor. Então, um dos serafins voou em direção a Isaías, trazendo em suas mãos brasa vivas que haviam tiradas do altar do Senhor. E com a brasa nas mãos, um dos serafins tocou os lábios de Isaías e disse: Aqui está, isto que te tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías, agora purificado, ouviu a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Isaías prontamente respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus deu a Isaías uma tarefa profética importante: ir ao povo de Israel e transmitir uma mensagem de juízo e esperança. Deus disse a Isaías que o povo não o ouviria, e que seus corações estariam endurecidos e seus ouvidos surdos. No entanto, Isaías deveria cumprir o seu chamado, mesmo que o resultado fosse a rejeição por parte do seu povo. Ele deveria profetizar até que a terra se tornasse desolada e vazia. Essa visão marcante moldou o ministério de Isaías e o inspirou a proclamar a palavra de Deus com coragem e fidelidade, apesar das dificuldades e oposições que ele encontrou no meio da caminhada.
Isaías se tornou um dos profetas mais conhecidos e respeitados, cujas palavras foram preservadas nas Escrituras até os dias de hoje. A visão de Isaías no capítulo 6 é um lembrete poderoso de como Deus pode se manifestar a alguém e capacitá-lo para cumprir uma missão divina, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis. Essa experiência de Isaías foi um marco em sua vida e teve um impacto duradouro em seu ministério profético. Ao longo de sua jornada profética, Isaías proclamou a justiça divina, denunciou a idolatria e a corrupção e levou a mensagem de esperança e redenção ao povo de Israel. Suas palavras foram como um farol em meio à escuridão, oferecendo consolo aos oprimidos, advertência aos injustos e direção aos perdidos. No entanto, foi no final do seu ministério que Isaías revelou visões espetaculares e promessas transformadoras. Ele profetizou a vinda do Messias, o Emanuel, aquele que viria trazer a salvação e estabelecer o reino de Deus na terra. Suas visões transcendiam o tempo e espaço, abrangendo não apenas o presente, mas também o futuro glorioso que guardavam aqueles que depositassem sua fé em Deus. Em seu derradeiro chamado, Isaías levantou sua voz com paixão divina, declarando o livramento e a restauração do povo de Israel. À medida que nos aproximamos do fim do ministério de Isaías, podemos contemplar seu legado duradouro e sua influência temporal. Suas palavras ressoam no corações dos crentes, desafiando a viver vidas de integridade, justiça e fé. Seu exemplo inspira-nos a ouvir a voz de Deus e a sermos corajosos mensageiros da verdade, mesmo em tempos de adversidade. O final do ministério de Isaías não marca fim de uma influência, mas sim o início de uma jornada contínua, aonde suas palavras ecoam eternamente. Ele permanece como um farol de luz em meio à escuridão, apontando a esperança e a salvação encontrada somente em Deus.